Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas 126, PABX 31 3036 1666. Bom, já voltando ao segundo bloco, cumprimentando o meu parceiro, grande torcedor do América, Elcio Mendes Júnior. Boa noite, Elcio. Bem-vindo. Boa noite, né? É um prazer estar participando do programa de novo para defender o meu coelhão, né? E, infelizmente, o final de semana não foi bom, mas vamos aí falar um pouquinho desse América. Tá, mas agora nós vamos falar primeiramente do Clube Atlético Mineiro. Foi a São Paulo, não conseguiu vencer o Corinthians. Eu sinceramente, eu pensava, Carlos Cruz, que o Atlético venceria o Corinthians, porque alguns desfalques, alguma coisa. Esse time do Corinthians é um mistério, Carlos. O resultado em si. O resultado não foi bom para o Atlético, porque o Corinthians estava com 5 ou 6 desfalques. Porque empatar com o Corinthians em situações normais é normal. Absolutamente normal. São duas grandes equipes, duas grandes marcas. Principalmente lá no Itaquerão, né, cara? Exato, na casa dele, no dia do aniversário dele, toda a motivação pró-Corinthians. Só que o Atlético é essa intermitência. Vai conseguir jogar bem contra equipes que oferecem campo, que deixa jogar. Agora, time guerreiro, igual o Corinthians e outras equipes qualificadas, o Atlético vai ter muita dificuldade. E essa formação mostrou uma série de problemas, né? Ela precisa ser mais usada para funcionar bem. Em determinados momentos, o Luan ficava meio perdido, meio sem função, o Casares não conseguiu produzir, porque é normal também, porque às vezes ele tem 10, 15 minutos ali de futebol e depois desaparece, né? Normal para ele, né? Não para o que se precisa. Então, assim, tá dentro do que é o Atlético, a realidade do Atlético hoje. Tem hora que eu fico pensando que o Casares é tipo de um vagalume, né? Acenda paga, não é? Bom jogador vagalume. É um jogador vagalume, igual o nosso antigo Zinho. O Zinho era um jogador enceradeira. Rodava igual um peru, né, Esther? E, Ramon, falando de Casares, o Diniz do bairro Calafate está falando assim, quando que o Casares do Galo vai acordar em campo e ajudar o time? Diz ele que está com muita preguiça. E a atuação do Casares diz um pouco também de como que está o time do Atlético, né? Depois da Copa, aí a gente pensar as pontuações que conseguiu, a melhor fase do Galo foi antes, né, da Copa. Então, é também um time que está não tão regulado. E com esse retrospecto, o Atlético não vai nem a Libertadores. Esse que é o problema. Tem que melhorar, tem que pontuar mais, tem que acelerar o passo, porque não dá. E aí começa a enfrentar adversário que estão à frente dele. E são times que o Atlético não venceu nesse Brasileirão, exatamente. Né? Os 5 primeiros colocados, o Atlético não venceu. Só empatou com o São Paulo. Sim. Né? Então, assim, é preciso acelerar o passo, mesmo preciso, como eu falei. O Atlético tem que conquistar pontos, mas com futebol consistente. Né? Se não der, aí, meu filho, faz o resultado, que é o que importa. Pois é, e ele parou ali naquele 6º lugar, não é isso, Elcio? Ele não arranca, não vai... Parou. Eu não sei o que acontece. Eu vejo assim... Tem hora, Elcio, você pode entrar e falar, dar a sua opinião, mas tem hora que o treinador, às vezes eu fico... Não é que eu tenho a dó. Eles ganham muito bem para você ter dó de um camarada que fica ali no meio do campo e ganha por minutos. Mas ele não pode fazer nada, pô. Ele escala o time. Ele não entra lá para jogar. O cara apaga no jogo. Eu tenho uma esperança de você, Elcio, danado. Agora o Elcio vai. Aí você... Tchum. A impressão que eu tenho do Atlético, time do Atlético, primeiro é que eu acho que ele meio que surpreendeu antes da Copa, ninguém esperava a campanha que o Atlético fez, né? Nas 12, 13 primeiras rodadas, né? O Atlético acabou terminando essa fase antes Copa, né? Em segundo lugar. Exato. Que foi uma surpresa. Eu acho que antes do campeonato todo mundo falava, o Atlético vai ficar ali no meio da tabela no máximo, muita gente, os mais pessimistas, achando que podia correr algum risco, porque a política dessa diretoria foi,
não foi de investir em grandes nomes, né? Então, assim, eu acho que surpreendeu. E talvez isso agora, a cobrança também acabou sendo maior, porque deu essa esperança, né, Carlinhos? É verdade, criou uma expectativa. E ele está vivendo dessa gordura que ele acumulou até antes da Copa. Exatamente, porque concorda? O Atlético ele precisa fazer 65 pontos para não depender aí de combinação e não ficar na fase de grupo da Libertadores. Tá certo? Até tem 35 pontos hoje. Né? Então ele precisa de mais 10 vitórias, né? Em 16 jogos. Então é pesado. E com adversários pesados também agora pela frente. E a gente estava comentando para o título ainda é mais difícil ainda, não é? De 17 tem que ganhar 13, não é? Que a gente estava comentando. Agora é 16, né? É verdade, já foi né? E eu aproveito o embalo para trazer aqui a palavra do Adilson. Ele falou hoje à tarde na Cidade do Galo. Vamos ouvir o que tem a dizer o grande jogador de meio campo do Atlético. Fala, Adilson. Desempenho sólido, né? A gente, apesar do gol que sofreu, né, na maior parte do tempo, ou grande parte do tempo do jogo, a gente teve consistência defensiva, né? Teve inclusive as melhores chances, né? Muito mais chances do que o Corinthians. Então, achei que saldo geral assim foi bem positivo. Claro que a gente mudou um pouco o esquema, né? Normalmente jogava com um homem ali no meio e 2 volantes um pouco mais adiantados. A gente teve que mudar um pouco, né? O que exige uma certa adaptação ali. Depois de muito tempo foi feito dessa maneira, né? Então a gente até começou a partida de forma mais conservadora, né? Se defendendo um pouco mais, mantendo o posicionamento, não se expondo tanto, né? Mas no decorrer do jogo acho que desenvolveu bem, assim, né? Dentro das dificuldades, achei que foi um saldo positivo. Eu não concordo. Positivo se tivesse vencido. O que me deixa assim meio cabreiro, que as explicações são praticamente as mesmas. Mas talvez positivo, só assim, pontuando que talvez foi positivo para ele, né? Na perspectiva de que ele está assim, 3 meses parado. Bom, aliás, veja como é o jogador tático, né? Como ele consegue fazer uma leitura fiel do jogo. Ele deu bem o que aconteceu, aquele comecinho ali, o Atlético segurando. Só que esse discurso do conformismo é perigoso, né? Quando você está numa Série A, quando você está numa Série A com o objetivo de chegar como foi anunciado ao título, para mim, já há um bom tempo é impossível, pelo menos uma Libertadores não pode adotar esse discurso de conformismo. Que é um discurso do próprio Thiago Largue, né? Exatamente, está reproduzindo aí o discurso da casa. E eu chamo a atenção para que vocês possam falar sobre isso, porque o Atlético, como o Internacional e São Paulo, estão em apenas uma competição. E se vocês analisarem, o Inter e o São Paulo estão tirando proveito da situação. Concorda? Sim. Sim, claro, está focado. O Inter está surpreendendo, inclusive. Eu acho que muita gente, a maioria, não esperava, né, essa campanha que o Internacional tem feito. Tem bons nomes. E realmente estão aproveitando disso. E o Atlético acabou não aproveitando de adversários até mais fracos. Mais fracos que ele. Mas o problema é que o Atlético se atropelou. Com certeza. Né? Esta quebra que o Atlético fez, remontando a equipe por 2 vezes na temporada, isso acabou minando o Atlético. Já não era um time... Não era uma equipe, um grupo que você poderia contar para a temporada inteira. Esse grupo foi enfraquecido. Então, diferentemente de São Paulo e Internacional. Eu gosto porque o Carlinhos, ele dá na veia artéria. Ele analisa a coisa dentro da... É verdade. Bem realista. Não, mas você analisa com capacidade. E quem está do lado de lá compreende isso. E você também, você é bom nesse aí. Acaba bom. Profissional do esporte. E falando dessa remontagem, né, do Largue, do time do Atlético, o Landerson, do Nova Gameleira, está falando aqui que, apesar dessa remontagem, o Thiago Largue está sabendo colocar os jogadores nas suas funções, só faltam algumas reposições em campo, principalmente na defesa. Esses treinadores jovens, esse menino do Flamengo agora já começa a correr. Depois essa sapatada que levou lá dentro do Maracanã com 61 mil torcedores, e já começa a correr risco. Mas quer ver uma coisa? Tem um torcedor, um telespectador, torcedor do Atlético, que vai falar agora aqui no Horizonte Esporte. Fala, meu filho. Boa noite. Meu nome é Axel de Betinho. Carlinhos, historicamente o Atlético, sempre na hora que precisa ganhar um jogo dentro de casa, ele entrega. Isso já vem de anos, 77, 78, 94, né, e 91.
esses anos também, os últimos anos também, deixou de ganhar anos campeonatos aí, por não fazer o resultado em casa. Isso é mais culpa do jogador ou da diretoria? Olha, isso faz parte de uma filosofia. Boa pergunta. Primeiro, obrigado pela sua participação. Né? É sempre uma honra para nós ter o torcedor com a gente. Agora, é uma filosofia. O Atlético ele tem realmente esse histórico de não conseguir fazer sucesso nas decisões. E isso é uma somatória de fatores. Quando você tem uma equipe, usando o momento atual para comparar, quando você tem uma equipe que vai se formando, né, ao longo da temporada, ela vai ter dificuldade, pode chegar numa reta final sem fôlego. Isso ocorreu, como ele disse, em vários campeonatos. O Atlético ia bem, mas perdia o fôlego por falta de um grupo mais competente. Porque o Atlético gasta muita energia, tá, comemorando o carrinho, comemorando uma jogada de raça em detrimento da qualidade técnica. E isso faz falta em qualquer decisão. E só para pontuar também, você falando sobre essa questão da qualidade do time, não dá mais para ficar falando, temos o melhor ataque do campeonato, usando isso como também uma desculpa para não marcar, né? Já são aí 3 jogos que a torcida está cobrando. É um campeonato de regularidade, né? Sim. Se não continuar marcando gols, não vai a lugar nenhum. Não, na hora que acertou um pouco a defesa, acabou que o ataque perdeu começou o seu a deixar. Justamente, estava levando gols a Deus dará, né? Veja bem, o que eu falo sempre aqui, Carlos Cruz? Se a bola não entrar naquela casinha, adianta. É o objetivo do jogo. Você pode dar carrinho, você pode dar sem pulo, pode dar bicicleta, velocípede, o que você quiser. Se ela não entrar, É o objetivo do jogo. O futebol é isso. Vence quem faz mais gols. Lógico, evidentemente, que tem alguns treinadores que pensam o contrário. Vence quem não toma gol, né? Quem não toma gol, no máximo empata. Eu conheço muitos que 1-0 está sendo goleada. Tem mais. Eles querem garantir o Farmerri no final do quinto dia útil. Aliás, Ramon, só para não ficar muito distante com relação ao que o torcedor falou do Porque Thiago tem mais Largue, um para falar aí. Rapidamente. Ok, o Thiago Largue é um bom treinador, está se revelando um bom treinador. Só que não pode ficar na média. O treinador que vai realmente fazer diferença é aquele treinador que vai além do treino, além de reproduzir no jogo os seus treinos. É aquele que enxerga, aquele que sabe mexer, aquele que é cirúrgico com a bola em movimento. 996428473, você manda agora a sua mensagem. Não é ligar não, mandar a sua mensagem. Diz o seu nome, de onde você está falando, de Cruzeiro, Atlético, América. Vamos ouvir mais um telespectador do Horizonte Esporte, torce para o Atlético. Quero ver o que ele está falando. Eu sou o Edson aqui do bairro Milionário. Tem que haver alguém para falar com o Casares, para ele entrar ligado no jogo. O Casares é um craque de futebol, mas ele é muito desligado. E o negócio do Luan aí é entrar com ele no segundo tempo, porque o segundo tempo é que ele tem futebol para o segundo tempo. Se entrar no primeiro tempo, segundo tempo, já não faz mais nada. Então o Luan tem que entrar no segundo tempo para decidir a partida. Concorda, meu caro Elcio? Em parte, eu concordo. Eu acho que quem está jogando melhor tem que jogar. E o Luan estava realmente pedindo espaço nesse time do Atlético. Mas, realmente, quando ele entra, né, desde o início da partida, eu acho que ele não rende tanto quanto o torcedor espera. E ele, assim, ele ajuda muito na marcação, mas às vezes o que o torcedor está esperando são os gols do Luan, ele ajudando na armação. Então, eu acho que... E procede o que você está falando, eu vou te dizer, eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir, ele mora até em Contagem hoje. O meu xará, o Ramon Guimarães, Sim. João Francisco era o treinador, lembra do Ramon? Lembro, jogou no América. América. O Ramon Guimarães vai jogar Cruzeiro e América. Aquela escalação lá, aquele tempo não tinha aquela frescura de 1 hora antes do jogo. Você já sabia na sexta-feira. Colocava ele para ele estar jogando, era um Deus nos acuda, né, Xará? Você lembra disso? Ele tinha que ficar no banco. E quando ele entrava no decorrer do jogo, ele só faltava fazer chover. Porque o resto ele fazia de tudo no jogo. Tem jogador que é assim. Olha, a situação do Luan, eu acho que a partir, não vou dizer de agora, mas já de um tempo, desde então, né, dos problemas físicos dele, eu acho que ele precisa se conscientizar da capacidade dele, das limitações que ele tem hoje. A partir desse momento, ele vai conseguir produzir para o Atlético, porque no jogo de sábado, em várias jogadas, ele voltava lá do lado do volante para sair com a jogada. Não há essa necessidade, porque ele não tem fôlego para sair e chegar novamente.
Muito bem. Olha, 996428473 é o WhatsApp para você mandar sua mensagem, seu nome. Você viu as participações, como é que estão boas, o cara se identificando? Mande, participe conosco aqui. Daqui a pouco tem o Cruzeiro. Depois tem o América também. Estou chateado com a derrota do América. Muito chateado. Mas nós vamos para mais um intervalo comercial. Depois eu quero que você ponha aquelas imagens aqui da Ponto M. Viu, Alexandre? Tá? Eu quero falar mais uma vez da Ponto M aqui. Já já nós voltamos, minha gente. É rápido. Vamos lá.